Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pegue a sua Bíblia, abra ela comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos. No capítulo de número 1, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o verso do número 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Tomem o seu assento. Se puder glorificar o Senhor, dê um glória, um aleluia. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: e aí, tem esperado a volta de Cristo? A igreja está esperando Jesus voltar? Estamos prontos para este encontro com Jesus? Hoje é culto de Santa Ceia e nós olhamos para Jesus com mais intenção, lembramos daquilo que Jesus ele passou, do momento em que Jesus se reúne com seus discípulos, partilha o pão, partilha o vinho. E aquele momento era um momento de despedida. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos ali naquele momento, porque ele sabia que pouco tempo depois daquele encontro, ele iria morrer. Mas eu vejo um cuidado de Jesus para com a vida dos seus discípulos, pois Cristo, durante o seu ministério terreno, ele selecionou, separou, instruiu, cuidou, preparou os seus discípulos para uma poderosa obra. Jesus sabia que na caminhada deles não seria fácil. O próprio Jesus instruiu os seus discípulos que durante o caminho eles seriam presos, caluniados, açoitados, perseguidos e até mesmo mortos. Tudo isso por amar e seguir a Jesus. Mesmo assim, com sabedoria e amor, Jesus os preparou e os confortou, garantindo que eles não estariam só. Os discípulos estavam tristes com a mensagem de Jesus. Os discípulos estavam tristes com o anúncio de Jesus, de que hoje vocês estão comigo, amanhã eu não estarei mais no meio de vós. E como os discípulos se entristeciam, Jesus falou: calma, tenham bom ânimo, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele fez uma promessa fundamental para a vida da igreja.
Os discípulos ali naquele momento, eles estavam sendo a igreja. Jesus estava falando para os discípulos aquilo que ele queria falar para a sua igreja. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou partir para o Pai. Vou preparar lugar para voltar e buscar vocês. Os anjos disseram para os discípulos: o mesmo Cristo que vocês viram subindo entre as nuvens, da mesma forma que vocês viram ele subir, os seus olhos verão ele descer novamente. Então, meus irmãos, a promessa maior, a promessa que sustenta a igreja, a promessa que nos sustenta é que Cristo Jesus um dia vai voltar para nos levar para o lugar em que Ele há de preparar. Ele não apenas subiu, mas Ele deixou uma promessa: eu vou preparar um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou voltar para buscar vocês. Mas enquanto eu não venho, vocês não estarão sós. O meu Espírito vai estar com vocês. O Consolador estará com vocês. E é sobre o Espírito que eu quero me ater nesta noite. O Espírito Santo, ele não é uma força. Ele não é um sentimento, um arrepio. O Espírito Santo, ele não é um sapateado, umas línguas que a gente não entende. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Deus o Pai, assim como Cristo o Filho, ele também é uma pessoa. Ele também é Deus. Ele também faz parte da dimensão de Deus. E assim como o Pai atuou por um determinado momento na humanidade, assim como Jesus, ele atuou por um determinado momento na eternidade, nós vivemos o momento da atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que prepara a igreja para se encontrar com Cristo quando ele voltar. Ele é o Espírito Santo quem nos direciona a estar no lugar exato para o encontro com Cristo. E o Espírito Santo, ele não atua apenas lá em Atos 2. Ele não atua apenas neste momento. Não foi em Atos 2 a primeira atuação do Espírito. O Espírito atua desde que nada existia. Quando nós vamos ler o começo do Gênesis, a gente vai ver que Deus, ele fala: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vemos que quando nada existia, o Espírito já era, ele já atuava, ele já se fazia presente. No Antigo Testamento, Deus se manifestava por meio do Espírito, enchendo algumas pessoas para uma específica atuação. Nós vemos Deus através da vida de Josué. Gênesis capítulo 41, versículo 38 vai dizer: recebeu sabedoria espiritual para governar. Sabedoria vinda do Espírito Santo para governar o povo no Egito, o povo no deserto. Bezalel, um homem cheio do Espírito Santo, foi cheio para realizar a obra do tabernáculo. Sansão, cheio do Espírito Santo, com força, capacitado com força sobrenatural. Davi, o homem ungido e conduzido pelo Espírito Santo. Nessa fase, o Espírito, ele vinha sobre pessoas específicas, escolhidas por Deus para um determinado serviço. Mas já ainda no Antigo Testamento,
O desejo de Deus era derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Não somente nos profetas, não somente nos sacerdotes, não somente nos homens que eram completamente separados, que viviam uma vida de dedicação total. Mas a promessa de Deus, lá no livro de Joel, vai dizer que o desejo de Deus era derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os velhos. Esse sempre foi o desejo de Deus. A gente vê na criação que o que agradava a Deus era descer, participar, conversar, estar perto, se relacionar com a sua criatura, com a sua criação. Mas por conta do pecado, isso se perdeu. O homem perdeu o acesso a Deus. Deus agora precisa selecionar, Wesley, pessoas específicas. Deus agora precisava, na casa dele, ter um véu que separava a presença dele do seu povo. Mas Deus já tinha um plano traçado. Jesus Cristo, o plano de Deus, desde a fundação dos séculos, ele já estava traçado para morrer, para ressuscitar, para tomar o domínio das trevas e nos trazer de volta para a presença de Deus, nos introduzir novamente no jardim, no lugar da habitação de Deus, no lugar da comunhão de Deus. E quando Jesus ele ressuscita, ele vai falar para os seus discípulos: o Espírito Santo de Deus ele vai estar com vocês. Não tenham medo, não tenham medo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. O meu Espírito estará com vocês. E aí eu destaquei algumas das principais atuações do Espírito Santo, para que nós possamos entender um pouco a dimensão do trabalhar de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas através do seu Espírito. E a primeira atuação é o intercessor. O Espírito Santo é aquele que intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que a necessidade? Porque nem orar nós sabemos, nem orar nós temos condições. Deus ele é tão cuidadoso, tão amoroso, ele nos ama tanto, que ele envia um intercessor, alguém que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Segunda atuação, o Espírito é aquele que convence. João capítulo 16, versículo 8. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Após a queda do homem, após a introdução do pecado em nossas vidas, o homem ele já nasce inclinado para fazer o mal. Você pega uma criança inocente, quando ela começa ali a falar, quando ela começa ali a se desenvolver, eu aprendo isso, eu vejo isso na minha filha, faz alguma coisa ali que sabe que não agradou, sabe que vai tomar um esporro, sabe que o pai ou a mãe vai brigar, e aí você fala: filho, foi você que fez isso? Não, papai, não fui eu. Não fui eu. Esse dia só estava eu, ela e a mãe dela em casa. Eu falei: Maria, por que você fez isso? Ela falou: não fui eu, papai. Eu falei: só tá eu, você e tua mãe. Eu não fui. Tua mãe não foi. E não foi você. Não, papai, não fui eu. Na sua inocência, se fosse inteligente, ia inventar uma outra desculpa. Mas na sua inocência, querendo se livrar da culpa, ela fala que não foi ela. Por que isso?
Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque o homem, porque a mulher, ela já nasce inclinada para o mal. Ela já nasce inclinada para as coisas erradas. Então, sem a atuação do Espírito Santo em nós, nem buscar a Deus nós conseguimos. Nem reconhecer que somos pecadores. Nem reconhecer, não, papai, fui eu que errei sim. Me desculpa. Nem isso nós temos condição. Se não for o Espírito Santo de Deus nos convencendo, se não for através do Espírito Santo de Deus vir a justiça, se não for através do Espírito Santo de Deus nos convencer que um dia seremos julgados, nem reconhecer os nossos pecados diante de Deus, nós temos essa condição. Então, mais uma vez, eu destaco o amor de Deus através do Espírito, porque Deus ele decidiu nos salvar, sabendo que nós não temos condição de nada disso, e Ele fala, eu vou preparar o meu Filho, e eu vou preparar o meu Espírito, para salvar o meu povo. Terceiro ponto que eu destaco, o Consolador, ou eu gosto mais de outro termo, o Encorajador. Quando a gente ouve o termo Consolador, nós temos uma concepção bem reduzida do que verdadeiramente o Espírito ele atua em nossas vidas. Ele é aquele que quem consola sim. Quando eu falo de consolo aqui, eu estou falando daquele que nos chama para perto. Fala, vem cá filhinho, eu estou contigo, eu vou te ajudar, se levanta, vambora, é isso aí, você vai conseguir. Ele faz esse consolo sim, mas quando a gente lê o Consolador, na verdade aqui, Jesus ele não estava querendo falar para os seus discípulos, eu estou colocando alguém que vai estar sempre ali com vocês, sabe, passando a mão na cabeça, te livrando do mal, te livrando do perigo. Não foi essa a intenção de Jesus. Quando Jesus ele fala, eu deixarei com vocês o Consolador, Jesus estava falando para os discípulos. Jesus já tinha falado antes, na verdade, vocês vão entrar no meio de um ninho de cobras, o mundo vai odiar vocês por conta da mensagem de vocês, vocês serão traídos, perseguidos, caluniados, presos e até mesmo mortos, mas tem de bom ânimo, porque eu deixarei o Consolador, e esse Consolador, o que ele fará? Ele vai encorajar vocês, eu deixo com vocês o encorajador. E o que o Espírito Santo faz através da vida dos discípulos? Nós podemos ler que no meio das dificuldades, Pedro ele vai se levantar, e o texto aí algumas das vezes vai dizer, e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a falar em praça pública. Aqui, em dessas ocasiões, na maioria das vezes, os discípulos estão sendo perseguidos, os discípulos estão sendo ameaçados, e mesmo assim, o Espírito Santo de Deus os encorajava a se levantar e a fazer a boa obra, a levar a mensagem de Cristo. Então, meus irmãos, muitas das vezes Deus não vai nos tirar das nossas lutas, Deus não vai nos livrar dos nossos problemas, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que está dentro de mim, ele vai nos encorajar, falando, não para, continua, vai valer a pena. Muitas das vezes nós achamos que, porque agora eu aceitei a Jesus, porque agora eu sou filho de Deus, o Todo-Poderoso, nenhum mal vai me acontecer, nada de ruim vai acontecer. Às vezes, quem nunca, eu falo por mim, algumas coisas acontecem, eu falo, poxa, Espírito Santo, podia me avisar que isso acontecer, que eu ia para outro lugar. Esses dias eu estava andando na rua, aí eu estava andando na rua e vi um homem, estava com o carro parado e bate no meu carro. Aí eu falei, cara, eu poderia, se eu demorasse mais uns 5 segundos, aquilo ali não acontecer. Eu falei, poxa, Deus, podia me avisar, né? Pastor, me olha assim. Mas
através dessa palavra eu vejo que essa não é a intenção de Deus. Eu sei que eu passei por um teste ali e depois eu entendi o propósito de Deus e eu falei: Senhor, obrigado por isso ter acontecido. Eu sei que Deus ali pode ter me livrado de algo muito pior. Eu sei que aquele homem que bateu no meu carro, a gente pôde conversar rapidamente. Eu sei que alguma coisa Deus ele falou, tratou com aquele homem. Então eu falei: Senhor, obrigado por isso ter acontecido. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pede, né, tanto: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ah, Senhor, eu sou teu filho, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu canto, sou do ministério de louvor, sou do ministério, eu fico na portaria, por que isso aconteceu? Deus não vai nos livrar de tudo. O próprio Jesus falou das aflições que nós iríamos encontrar. Mas também o próprio Jesus nos garante que tem alguém nos encorajando, que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. E quando a gente lê Consolador, na verdade é isso, sabe? Alguém que está com você vai falar assim, ó, não vai lá, vai, tá doendo, tá sofrendo, tá, mas vai, continua, eu sou contigo. O propósito de Deus é maior do que essa luta. O propósito de Deus para a sua vida é maior que essa dificuldade. Então não para, vai em frente. E aí eu destaquei também ser cheio do Espírito. Em algumas vezes na Bíblia vai falar cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E eu me pergunto algumas vezes, Senhor, o que é cheio do Espírito? O que é preciso fazer para que eu seja cheio do Espírito? O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito? E eu me pergunto isso há muito tempo. Eu me pergunto isso há anos. O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito? E esses dias eu ouvi, sabe, no meu coração, e eu aprendi através da Bíblia que nós não temos o que fazer para ser cheio. Ser cheio de Deus não é por merecimento. Nada que eu possa fazer, nada que venha de mim. Obrigado, pastor. Eu não tenho esse poder de me encher. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, para ser cheio, você só precisa se entregar. Você só precisa se entregar. E aí eu estava lendo Ezequiel 47, um texto que eu gosto muito. Ezequiel 47. Um texto que eu gosto, que eu amo, esse texto me acompanha e eu nunca tinha visto isso. Quando na visão o anjo varão chama Ezequiel, mede meio metro, mostra o rio, mede, atravessa Ezequiel. Aí Ezequiel vai lá, atravessa, a água está no calcanhar. O anjo mede mais 500 metros. Ezequiel atravessa, a água está no joelho. Mais 500 metros, a água está na altura dos lombos. Mais 500 metros, Ezequiel já fala que eu não consigo mais andar, a não ser a nado. E quando Ezequiel vai falar isso, o anjo fala, então tá bom, aqui tá bom, vamos voltar para o começo. E aí o Espírito Santo de Deus falou, esse é o lugar. É isso que eu quero, Douglas, de você. É isso que eu preciso para ser cheio. Tem que se entregar um pouco mais. Tem que, sabe, mergulhar um pouco mais fundo. Até que chegar um momento em que as tuas vontades, os teus desejos, as tuas limitações, você não tenha mais domínio sobre isso tudo. Agora, nesse momento,
Ezequiel era conduzido completamente pelo rio de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E é esse lugar que Deus ele quer. Só assim estaremos cheios, quando nós nos entregarmos por inteiro. Deus não quer água no calcanhar, Deus não quer água no joelho, Deus não quer água pela cintura, nem pelos ombros. Deus ele precisa que nós mergulhamos e nos entregamos, e que Ele conduza as nossas vidas, que Ele conduza os nossos pensamentos, que Ele conduza os nossos passos. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. É desse jeito que o Senhor quer nos encher. E é nesse lugar que o Espírito Santo ele começa a nos conduzir, que ele fala: não vai por essa rua, vai para aquela, não fale essa palavra, para, não fala agora, fala daqui a pouco, respira, não age agora. É aí que o Espírito Santo de Deus começa a conduzir as nossas vidas. É nesse lugar que Deus ele vai sendo glorificado nas nossas vidas por intermédio da ação do seu Santo Espírito. Porque quando o Espírito ele conduz, o Espírito ele vem para testificar e glorificar ao Pai. O Espírito ele não vem para nos colocar em destaque. Muitas das vezes eu achei que ser cheio do Espírito era pular, era marchar, era falar em línguas, era abrir a boca e o céu descer. Mas ser cheio do Espírito Santo não é isso. Isso é uma consequência. Ser cheio do Espírito Santo é Ele falar nos seus ouvidos e você ouvir, e você entender, e você obedecer. No Antigo Testamento, uma das alusões da atuação do Espírito Santo de Deus para Arão, para os levitas, Moisés, depois de preparar, depois de vestir Arão, seus filhos, ele vai pegar do sacrifício o seu dedo e vai molhar no sangue do sacrifício e vai colocar na orelha direita de Arão, vai colocar na mão direita de Arão e vai colocar no pé direito de Arão. O sangue do sacrifício, Moisés pega, coloca na orelha direita, na mão direita e no pé direito. Deus está falando para Arão através de Moisés: a partir de hoje, Arão, eu vou ser a voz que vai conduzir a sua vida. A partir de hoje, Arão, eu vou ser aquele que vai agir através das suas mãos. Através de hoje, Arão, eu vou conduzir os seus caminhos. Através de hoje você vive para mim. Isso é o que Deus quer da sua igreja, do seu povo.